É o primeiro resultado positivo alcançado pela Portos dos Açores. São 956 mil euros de lucro, que, segundo o seu presidente, resulta da implementação de um plano estratégico, desde logo a começar por um novo modelo comunicacional. Nós estamos a avançar com medidas que algumas já estão implementadas, mas que vão passar a ser os planos operacionais de cada porto, especificamente com orientações específicas para cada porto, que decorrem e estão, obviamente, entrosadas com o plano estratégico. Ao nível operacional, o esforço que tem sido feito é primordialmente ao nível da comunicação, ou seja, nós tínhamos equipamentos que estavam em algumas ilhas em redundância, que noutras faltavam. Nós conseguimos, com boa comunicação e articulação entre as FIAs dentro das várias ilhas, pôr o material que era necessário nos sítios que fazia falta e conseguimos também rentabilizar pessoas ao nível operacional para que o serviço seja mais assegurado. Dessa verba, 300 mil euros referem-se a operações de salvamento. Nós temos uma componente excepcional que tem a ver com a parte do salvage, decorrente das operações de salvamento, foram feitas o ano passado, dos navios que estivemos em situações mais perigosas aqui ao largo, e essas operações de salvas deram-nos um acrescento, obviamente, neste valor líquido que dá este boost para os 900 mil euros. Ao lucro opõe-se uma dívida de cerca de 70 milhões de euros, herdada por esta administração, apurada por uma auditoria às contas. Uma dívida que foi considerada insustentável e que a Portos dos Açores está a tentar gerir da melhor forma. O que está ao nível da Portos dos Açores é a gestão dessa dívida no dia-a-dia. O que nós conseguimos nestes 2 anos foi chegar a um patamar onde o valor líquido permite fazer a gestão dessa dívida, que era uma coisa que não acontecia no passado. Portanto, ela era insustentável porque todos os anos aumentava. Nós, neste momento, criámos condições para que ela possa, pelo menos, não aumentar e depois, no futuro, há de se ver a melhor resolução da parte do acionista para resolver a dívida, continuar a fazer parte da Portos dos Açores. A auditoria revelou também que há áreas de negócio que estão sob a gestão da Portos, mas que não se enquadram na sua atividade e que terão contribuído também para a acumulação da dívida. Rui Terra diz que também a este nível houve uma alteração de estratégia. Hoje em dia as pessoas percebem que o dominial junto aos portos e junto às marinas tem um valor muito próprio. E nós, quando reservamos uma parte desse dominial para alguém fazer uma atividade, isso tem que ter um valor associado, porque nós o que estamos a fazer é impedir outras pessoas de usar esse espaço público como público. A administração da Portos dos Açores diz-se muito satisfeita com os resultados positivos, sendo que o volume de negócios tem vindo a registrar uma tendência de crescimento, tendo atingido em 2022 uma marca histórica superior a 25 milhões de euros. Não são os 2 cancelamentos do passado fim de semana entre Lisboa e Horta que estão em causa. A preocupação do Grupo Aeroporto da Horta está na falta de capacidade de resposta por parte da Azores Airlines em garantir o serviço para os aeroportos com obrigações de serviço público. São 3 aviões que fazem parte da frota A320. Segundo sabemos, um avião foi para manutenção, mas que não vai regressar. Um avião está em manutenção e um a operar. E isto é que é preocupante, estarmos só dependentes de uma aeronave. E o que aconteceu no domingo e na segunda foi que essa aeronave avariou e não pôde operar para a Horta nem para o Pique. Para o Grupo Aeroporto da Horta, o problema pode se tornar mais grave, caso volte a repetir-se. Para Djalme Vargas, esta situação podia não existir caso a pista do Aeroporto da Horta já tivesse sido aumentada. Por outro lado, o grupo diz não compreender que tenha sido negado pela companhia uma ligação entre Porto e Horta quando os passageiros que saem da Horta com destino ao Porto atingem os 10 mil. A certa altura o que nos diziam é que não podiam colocar essa rota porque o nosso aeroporto era de obrigações de serviço público, invocando que não poderiam pôr essa rota fora de obrigações de serviço público. Na altura, fomos contra essa posição porque obrigações de serviço público na Europa são mais de 160, em Espanha, em França, em Itália, todos os países da Europa têm rotas de obrigação de serviço público e nesses aeroportos operam também rotas liberalizadas. Isso foi a desculpa que sempre que nos foram dando para adiar, tínhamos números, é verdade, mas sempre a adiar com essa desculpa. E agora vemos a colocação de uma rota terceira, Madeira terceira, com obrigação de serviço público, num aeroporto que já está liberalizado. E vai mais longe, o porta-voz do grupo diz mesmo que em causa está o peso político e não a sustentabilidade da empresa.
Completamente, não há dúvida nenhuma que neste caso, e o que se fala nos bastidores, é que o preço político da Terceira é fortíssimo neste momento e conseguiu os seus intentos. O Grupo Aeroporto da Horta defende, por isso, uma alteração das prioridades das políticas de transporte aéreo. Simas Santos, primeiro peticionário, reivindica um centro de saúde novo e desafogado, construído de raiz e com boas acessibilidades, que possa responder aos desafios, algo que o antigo edifício não garante. Estamos a falar de um edifício que tem pelo menos 60 anos, cuja estrutura é desconhecida. Não há qualquer projeto de estruturas do edifício inicial e, portanto, como a questão do teto foi uma surpresa em sede já de execução, estou certo que vão surgir outras surpresas e não há garantias, e isso é absolutamente inaceitável numa unidade de saúde, não há garantias para que as estruturas mantenham efetivamente qualidade que nos permita assegurar que os serviços os cuidados de saúde sejam prestados na melhor das seguranças. A construção de um novo centro de saúde é unânime para as instituições ouvidas pela Comissão. Para a Santa Casa da Misericórdia das Lajes do Pico, há um contrato e o raio-x ainda funciona no antigo edifício. E enquanto se aguarda por uma decisão, não há outra possibilidade, mas a instituição tem outros projetos para o local. Além dos serviços que já temos projetos para criar serviços novos. Fala-se na petição, fala-se nos cuidados continuados, que hoje em dia são muito escassos na ilha, não é? E nós temos uma ilha muito envelhecida. E, por outro lado, a hipótese das residências, que é uma das hipóteses que nós também gostávamos de considerar. Para a Presidente da Autarquia Lajesense, a petição vai de encontro aos trabalhos que têm sido diligenciados entre Câmara Municipal e Governo Regional sobre o estudo do novo Centro de Saúde. O Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Pico relembra que em 2021 foi pedido uma lista de prioridades de investimento. Nessa data, o Conselho de Administração, e aqui também, sendo Presidente, falo também pelo Conselho de Administração, sem dúvida, inscreveu um novo Centro de Saúde das Lajes do Pico para a população das Lajes do Pico. Em 2016 foi lançado o concurso de remodelação. Em 2017 a obra foi adjudicada e até hoje o Centro de Saúde das Lajes do Pico funciona em instalações improvisadas na antiga escola secundária. Foram 25 anos de intensa atividade com mais de 40 produções próprias, mais de uma dezena de deslocações a outras ilhas e para fora da região. Mais de 30 ações de formação. São estes os números que marcam a história do Teatro de Giz. Um trabalho que, apesar de cansativo, tem sido desafiante. Fico quase emocionada com isto, porque 25 anos já é mais de metade da minha idade. E aguentar um grupo de teatro durante 25 anos, sempre com a mesma energia e com a mesma motivação, tem sido desafiante, é verdade, mas temos conseguido segurar sempre as pontas para irmos avançando e sempre com qualidade, e isso orgulha-nos muito. Ao longo destas 2 décadas e meia, muitos foram os momentos marcantes. Mas aquele que dificilmente sairá da memória foi a produção conjunta entre a RTP Açores e o Teatro de Giz no filme A Ilha do Arlequim, que levou o grupo em 2020 ao Piccolo Teatro de Milão. O naufrágio que depois trouxe os tesouros do Arlequim foi um momento muito marcante e trouxe muita dinâmica ao grupo nessa altura. Desde então, e pessoalmente, eu tenho os meus momentos preferidos em termos de peças de teatro e workshops que tenho participado. Para todas estas atividades é necessário dinheiro, por isso o grupo de teatro reclama um reforço substancial dos apoios da cultura, do Governo Regional e da Câmara Municipal. Eu hoje não queria muito chorar, não queria muito chorar porque são 25 anos e se fosse para chorar era de alegria. Claro que queremos sempre ter mais e precisamos mesmo de trabalhar, como estava também a referir. É importante trabalharmos em conjunto para arranjar aqui formas de assegurar que estes financiamentos vão avançar de uma forma que permita que a gente possa continuar realmente a nossa atividade. Para assinalar estes 25 anos, o Teatro de Giz levou ao palco do Teatro Faialense a performance teatral O Pessoal é Político,
resultante do workshop orientado pelos autores Maria Gil e Miguel Bonneville.